Então, já entrei. Vamos entrando. Vou compartilhar aqui com meus amigos. Vou compartilhar aqui pra ele também. Peraí. Ah, mensagem aqui. Cadê o povo? Aqui, ó. Vamos entrando. Gente. A gente entra aqui já nas perguntas dele. E vamos esperar ele entrar. Peraí. Vamos esperando ele entrar aqui. Que porque a live é dele, gente. E hoje, como eu falei, hoje nós vamos entrevistar o Polerito. Ele é palhaço, artista plástico, mímico, cosplay de um personagem aí que é do Pokémon. Vamos esperar ele entrar. Peraí. Aí, o Pô entrou, o Polerito. Vamos agora, agora eu vou conseguir chamar. Vai chegando. E aí, pô? Salve, salve, Gabi, como você tá? Tô bem, cara. Cara, deu uma travada no meu celular. Esse daqui é o meu celular novo. O meu antigo era um celularzinho ruim do começo. Cara, esse daqui tá começando a travar, mas deu pra nós iniciar a live aqui. Mas, Polerito, muito obrigado por você ter aceitado o convite, por participar aqui no papo. E, cara, todas as primeiras perguntas que eu faço que eu realmente quero saber é que como você começou a gostar de boneco? Cara, eu adoro essa história, na verdade, porque eu demorei pra gostar de boneco, né? Na verdade, assim, de criança eu brincava com os bonequinhos, eu sempre curti bastante. Criar histórias, enfim, né? Então, foi, isso foi muito comum. Mas boneco, de teatro, de TV, eu comecei quando eu comecei a ver o Edu e o Rubinho mesmo em cena. É, do, a gente fez um trabalho juntos, né, em Campinas, que a gente fez uma turnê pelo Brasil inteiro. E eu estava como músico, ator, e eles estavam como manipuladores de boneco. E aí a gente parava o ônibus, né, que em alguma cidade, o Edu tirava o Break Brother, um boneco dele desse tamanho, assim, ó, e ficava brincando com o pessoal, ficava dançando. Então, pra mim foi incrível ver a vida que ele estava dando para aquele boneco. E o Romualdo também, que é o outro que ele leva sempre, né? Então, o Edu foi um dos responsáveis de me fazer se encantar mesmo com o boneco, né? E, e aí, nisso, eu tive essa atenção pro boneco, né? De Ah, falar assim, cara, que interessante ver o boneco dessa forma, com essa ânima, com esse, né? Com essas ações. E aí teve um caso que aconteceu que eu e o... A gente estava trabalhando nessa companhia, né? E a gente estava em Mato Grosso. E aí a nossa carreta, ela quebrou. E uh, quando ela quebrou, ia vir uma galera assistir a gente e o pessoal falou, por que você não faz um improviso, né, de palhaço e tal? E aí acabei fazendo um improviso com o Rubinho. O Rubinho falou assim, pô, vamos lá, a gente faz um improviso. E a gente apresentou de palhaço para 2.000 pessoas, sem figurinos, sem maquiagem, sem nada, em Pontes de uhum. Lacerda. E aí foi tão boa a apresentação que aí o Rubinho virou, né, pro Maisena, que também fazia parte da companhia, e falou assim, cara, eu acho que a gente achou alguém que a gente precisava pro nosso grupo, né, um palhaço. E aí eu entrei na companhia como palhaço, e aí eu aprendi a confeccionar bonecos de material reutilizável, a fazer bonecos de espuma e manipular bonecos. Então foi aí que eu Ah, comecei a gostar tanto de bonecos. sim. E assim, como você estava falando sobre agora que você aprendeu a fazer boneco, quem você aprendeu a fazer? O primeiro boneco que eu aprendi a fazer foi um boneco de mamulengo, né? Então eu fiz a esculturinha mesmo com papel, cola, fita crepe e, e empapelado, né? Então foi o primeiro boneco, foi esse, Hum. E boneco de cara, luva. tá.
E, cara, assim, e uma pergunta que eu queria saber é, assim, como, assim, você trabalhou no Que Monstro, mas, assim, no Que Monstro você fazia o que mesmo lá? No Que Monstro Te Mordeu, eu entrei como assistente de manipulação, né? Cheguei a fazer todo o teste lá no Que Monstro, o diretor tinha gostado bastante da minha voz e da manipulação, só que meu problema era que eu tava com uma lesão no ombro, então eu não conseguia manter o boneco pra cima, né? Então eu acabei meio que sendo não indo para as gravações. E aí no final das gravações, nos últimos 3 meses, eles me chamaram de novo, perguntou se eu já estava melhor e me chamaram para ser assistente. Então eu fazia assistência de bonecos pro Aguinaldo, fiz os Humos, fiz pro Newton, né, o Val Morcego. Então eu fazia essas coisas assim, não personagem, eu vestia às vezes um boneco, né, tirei foto com alguns bonecos assim que pediam, mas é, não tive um personagem próprio lá na gravação, né, do Que Monstro. Ah, mas, assim, qual era o boneco mais difícil pra você ajudar, pra manipular? Ah, eu acho que todos ali tinham um grau de dificuldade. Eu acho que teve algumas coisas que foram bem legais de ver na gravação, que foi justamente um clipe com o Morgumi, né? Que é um dos principais que o Agnaldo faz, que era ele e os Humos, e a gente ficou praticamente a diária inteira, acho que não lembro se foram 8 horas, gravando para gravar 2 minutos, porque era um plano sequência. Então isso acho que foi mais complicado pra gente, porque era uma coreografia, né? Então, às vezes a gente tinha que pegar uma mãozinha, baixar, sair, correr, fazer, sabe, todas as coisas assim para dar certo o todo. Então isso foi muito legal. Ah, mas a música do Morgumi é aquela lá do, por exemplo, igual da abertura? Ou não? É porque eu vi um vídeo que tinha alguns monstrinhos e o Morgumi tava, em uma parte ele tava com um violão. Eu acho que Isso. é dessa música? Acho que era essa daí mesmo, que ele tinha um violãozinho que ele tocava, e aí eu segurava o violãozinho e a mãozinha do Morgumi. Ah, cara, essa música bateu vontade de gravar, assim, os meus bonecos cantando, mas assim, dublando. É porque eu cantar é difícil, porque a cada boneco tem uma voz diferente e não é bonita. Mas, Uhum. mas assim, a maioria dos vídeos, meus bonecos cantando, é tudo dublado por cima. Pô, mas eu gostava muito do Que Monstro. Eu gostava mais do Dr. Z, porque ele era mais estilo Garibaldo. Sim, Dr. Z é muito bom também. Não, os bonecos muito bonitos. Inclusive o Beto fez parte também do Que Monstro, mas Ele tá aí arrasou. também. Ele também tá aí na live. Só Cara, pessoas da hora. O Joel, o Alex, a Gi, é. Deck. Da hora, hein? Ah, e Beto, eu assisti o Domingão do Hulk, eu vi a Priscila, tá bom? Eu vi a Priscila tava lá. Pô, a Pois é. Priscila, assim, a Priscila, por exemplo, ela sumiu, de repente ela voltou de repente. Parecendo aqueles filmes lá que, por exemplo, filmes de 10 anos atrás não voltam, mas de repente volta. É Parece verdade. isso. Pô, mas a O Priscila Beto a gente se precisou voltar encontrou ano mesmo. passado, saudades demais. O Beto também é um cara que tem muita admiração. É muito legal poder conversar com tudo isso, Gabi. A gente vê todos esses bonequeiros novos, como você, e a gente vê essas gerações se misturando, sabe? Eu aprendi muito com o Beto, com o Álvaro, que foi recente, o Agnaldo, enfim. Aí teve a Júlia, a Rocio, são tudo são tudo pessoas muito boas de se ver e de se trabalhar, né? E eu acredito muito nisso, da união dos artistas e dos bonequeiros, e, né? É, independente de qual área do boneco, porque falar de boneco tem muitas coisas, né? Desde o ventríloco, desde mamulengo, desde Muppets, enfim, né? Tem muita coisa. Sim. E, cara, na hora que você me mandou o vídeo, a Celeste me mandando oi, pô, eu surtei. Porque, assim, primeiro eu sabia que você tava. Eu vi lá nos seus stories que você tava manipulando ela, tá? Na hora que eu mandei um oi, eu pensava que você ia mandar um áudio, ela falando assim. Não, de repente, na hora que eu vejo lá, na hora que eu vou ver, tem um play na frente da tela. Pô, eu surtei, eu pensei, pô, é o Polirito que tá manipulando, tá? De repente, é o Álvaro manipulando a Celeste. Pô, eu surtei porque a Celeste é maravilhosa,
que marcou muita gente, assim, no Castelo Rá-Tim-Bum, muita. E, cara, eu agradeço muito a você por ter me mandado o vídeo lá da Celeste, cara. Ah, eu falei pro Álvaro, vai, vamos fazer uma surpresa aí pro Gabi, a gente já manda um. Aí o Álvaro já super fofo, topou e foi isso, né? É. Mas assim, e o Álvaro também participou no Que Monstro, mas ele manipulou um boneco que era um branquinho, é assim, ó, um monstrinho, eu acho que é. É, ele fazia parte dos Humos, né? É. Cara, cada boneco, assim, cada personagem, cada bonequeiro que manipula um boneco, dá pra descobrir a voz. Um dia aí, enquanto eu tava assistindo um negócio, ai, eu esqueci o nome do. Ah, esqueci o nome do programa que passava na TV Cultura também, mas era dublado. Mas assim, na hora que eu assisti, eu descobri a voz, quem era. Não, não era dublado, quem era o manipulador. É porque cada manipulador tem uma voz diferente pra cada boneco, mas dá pra descobrir qual é, Uhum. cara. Mas assim, continuando com as perguntas, lá no Que Monstro, você também fez algum boneco pra lá ou você só ajudou a fazer algum boneco lá ou só de assistente? No Que Monstro foi só isso, Gabi. Eu só fiz mesmo a parte de assistência, né? No, eu fiz tanto no cenário lá, fiz um pouquinho no cenário principal, mas eu ficava mais no outro cenário, né? Fazendo como fala, os quadros que a gente chama, né? Então, o Val Morcego, algumas coisinhas dos Humos e tudo mais. Então, era mais nessa pegada, assim. Fiquei pouco tempo. Não, teve gente que ficou muito mais tempo. Ó, o Fábio, por exemplo, que entrou aí, ó, também participou lá, ficou muito mais tempo. Eu peguei os 3 últimos meses, assim, do Que Monstro, e nem era todos os dias que eu ia, né? Então, mas foi muito legal justamente por trabalhar com pessoas muito legais que ainda não tinha trabalhado, né? Então isso foi muito gostoso. Sim. Sim, e a maioria dos bonequeiros que tava no Que Monstro participava também do Cocoricó, do Tá Certo, de alguns outros programas que passava ou que ainda passa na TV Cultura ou em outro programa de televisão. Uhum. E também, e também tem uma coisa. Epa, deixa eu só clicar aqui, deixa eu subir aqui. Ah, e também assim, é difícil fazer máscara e como você aprendeu a fazer? Boa pergunta. Eu adoro confeccionar. E isso foi uma coisa que eu não esperava da minha carreira fazer algo relacionado à confecção. E aí o que aconteceu? Essa oficina que eu fiz da Bonecos Urbanos de fazer bonecos de papel me ativou em vários quesitos. Assim, ele falou assim, nossa, que interessante, eu posso experimentar fazer bonecos, fazer máscaras, enfim. E aí me surgiu a oportunidade de fazer bonecos e até tanto bonecos de luva, né, pequenininhos, como máscaras e até mesmo um boi bumbá e uma burrinha para uma companhia de teatro. E foi meu primeiro trabalho assim pago com confecção. E e aí nisso que eu comecei a ver o lance de fazer máscaras. E aí eu fiz máscara de papel. Vi que na Bonecos Urbanos tinha um pouco disso de faltar escultores mesmo, né? E eu nunca tinha ido para escultura. E aí eu resolvi investir nessa parte de escultura. Então eu comecei a estudar anatomia, a estudar tipos de massa, experimentei muitos tipos de massa. Então toda vez que eu ganhava um dinheirinho com uma confecção, com algum trabalho, eu guardava esse dinheirinho e comprava um material novo, experimentava um material novo. Então eu sei falar de vários tipos de massa, já experimentei a nacional, importada, massa que seca, massa que não seca, enfim. E aí eu fui suprindo essa parte. Aí eu fiz um curso com Alex Oliver de escultura presencial e com o Iguchi também, que foram 2 cursos muito legais que me ajudaram bastante na parte de escultura. E o pessoal começou a me pedir mais máscaras, né? Mais coisas assim. E eu fui estudar desde a máscara teatral, desde a máscara para cosplay, né? Então isso faz muita diferença também. Então eu tenho um estudo de linhas, né, de máscaras teatrais. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó. Essa daqui, Deixa por eu ver aqui, exemplo, é ele uma vai máscara pegar. feita em couro, né? Um louco. Que,
que eu fiz ela Esse daí eu acho modelada. que deu trabalho pra fazer. Eu acho que esse daí Essa deu trabalho. daqui deu bastante. Foi uma das que eu mais deu trabalho. Deixa eu ver se tá. Não tá muito fácil ali de pegar. Tá aqui em cima, ó. Aqui, ó. Tem um bloco de madeira aqui. Era um bloco de madeira em que eu talhei e aí eu estiquei ela, né? Então, ó. Ha. Meu Cara, capitão Jean Charlatan. Vivons bien, vivons bien. Ha. Então esse eu aqui gostei dessa máscara aí. foi de um curso que eu fiz, né? Que eu ainda não tinha esse know-how de como fazer máscaras de couro. Eu só fazia máscaras de silicone, de látex. Aliás, o silicone também veio depois. Mas fazia mais em papel e látex, né? E aí eu fui estudar Uhum. justamente fazer esse tipo de máscara, né? Ela tem todo um processo para fazer com o couro, enfim. Aí fiz algumas de látex, né? Agora que a gente está em Halloween, por exemplo, ó, a gente pode ver uma. Ah, eu vi essa máscara lá na Twitch, que você Uhum, tava fazendo. exatamente, eu fiz o ano passado, fiz toda a pintura dela em live. E as lives da Twitch para mim tem sido justamente isso para mostrar um pouco dos meus processos, né? E Sim. então foi meio que uma consequência, assim, Gabi. E foi as misturas mesmo de cosplay, mistura de teatro, de ser muito inquieto, de querer estudar sempre uma técnica nova, enfim, mais ou menos isso. Sim. E tem, né, a de silicone, que é do meu cosplay, que é o que o pessoal conhece mais aqui também. Opa, peraí. Que é a minha do Rei da Noite. Aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Ah. Ah, cara, esse daí eu acho que deu mais trabalho pra você fazer, cara. Eu acho. Só que na verdade o processo dele foram em quatro máscaras. Ah, ô louco. Entendeu? Então foi um processo bem longo também de fazê-la. Peraí, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui de novo. De volta. Então cada máscara ela tem uma dificuldade, né? Essa daqui o processo é mais difícil para mim. Essa daqui. Essa daqui já é um processo um pouco mais tranquilo, digamos, tranquilo entre aspas, né? Que o silicone ele demanda um outro processo mesmo. Ah, Mas o que acontece é que você ainda consegue as ferramentas do silicone, né? Essa daqui você tem que talhar na madeira. Então você tem que talhar na madeira, tem toda uma coisinha assim minuciosa. Então acho que ela acaba demorando mais. E fora o tratamento do couro mesmo, né? Então são coisas diferentes, né? Então essa aqui é uma máscara mais teatral de couro e essa aqui é de silicone mais para cosplay e tudo mais. Sim. sim. E, cara, como nós estamos no assunto das máscaras, qual foi a máscara que me deu mais trabalho? Assim, como você disse, essa daí de couro, qual foi a outra que deu mais trabalho? Eu acho que é mais ou menos isso, Gabi. Acho que não tem. São processos diferentes, né? Então, o silicone ele sempre dá um trabalho, porque se você não faz o molde direito, você pode perder o molde, sabe? Então, ele tem algumas coisinhas assim que são meio mais delicadas, assim. É o capitano, sim, o capitano, Fábio. Capitão Jean Charletan. E dá um oi pra todo mundo que entrou aí, que gostoso ver, né? Ver uma galera, o Delete apareceu, a Paloma, a Tertuliano, Peretti, a O Nina, Edu, Vicky, Edu, o Jorge, Nai. Obrigado a todo mundo que entrou aí o Edu, também. o Edu também entrou na live, sim. E, Então é isso, cara, né? Depende muito de todo o processo. né? E, cara, assim, como você conheceu o neto do Chaplin? É neto ou é filho? Agora buguei. É neto dele? Eu conheci o neto do Charlie Chaplin, sim. Isso foi uma das minhas grandes conquistas, eu fiquei muito feliz por isso. Ele chama James Thierry. Ele, para mim, ele sempre foi uma influência muito grande na mímica, como ator, como performance. E eu só conhecia ele de YouTube, né? E de repente eu estava na Itália, né? Estava com processo de cidadania lá na Itália e eu investi minha carreira lá. E eu vi que ele estaria apresentando em Milão. E aí eu fui para Milão para
para assistir a peça dele. Foi uma das coisas mais incríveis que eu já assisti. Ah, e aí, para eu alcançar ele, né, para eu conseguir chegar nele, eu, eu fiz uma escultura para ele, né, uma miniaturinha assim para ele de um personagem que ele fez no filme Chocolat. E aí eu entreguei ele, foi muito emocionante, eu não consegui nem falar com ele direito, né? Imagina, você vê o neto do Chaplin, que tem toda uma carreira e todo o peso também do seu avô, então foi muito bom. Ah. E, cara, eu gostava muito do Chaplin e eu, assim, entre aspas, enquanto eu tinha lá uns 6 para 8 anos, cara, o tempo todo que passava na televisão em forma de desenho, eu o tempo todo pegava um chapéuzinho aqui que eu tinha, pegava o guarda-chuva e ficava girando. Igual que ele fazia lá no, em forma, em filme e desenho. Uhum, Ó, muito bom. Miguel entrou. Miguel E Lavejo aí, entrou. salve, salve a galera que chegou também aí, ó. Que também teve a Maia Nash, o Tadeu, Miguelito, o Rete. E aí, E, gente? cara, voltando ao assunto, assim, como você faz também boneco para teatro e para televisão, na hora que você vai fazer, é diferente para confeccionar ou é igual? É diferente, porque o que acontece? Eu acho que quando você faz um boneco, você tem que pensar para é, como que ele vai ser visto, né? Então, às vezes você faz no teatro, você vai pensar de que ele vai ser manipulado do chão. Às vezes ele vai ser manipulado do balcão. Às vezes ele vai ser manipulado de uma parte do cenário. Então, tudo isso influencia de como você vai confeccionar o boneco. Existem linguagens também, que não é que uma não combina com a outra, mas existem, por exemplo, teatro, às vezes é mais como você vê uma linguagem mais bunraku do que um Muppets, né? Como Vila Sésamo, como Muppets mesmo, Cocoricó e etc. Então, você vê, às vezes, esse tipo de teatro, de boneco na televisão. Mas você vê, que nem a Avenida Q, que usa, né, no teatro um estilo mais Muppets. Então, isso também é permitido, né? Só é uma coisa que é mais comum alguma linguagem do que a outra. Então, e aí isso que vai mudar a sua confecção, né? Então, você vai entender, às vezes, qualquer linguagem que a peça de teatro vai pedir. Tem uma linguagem mais rústica, você tem alguma língua mais erudita, o que que isso diferencia ou não, a luz que vai ser usada, então também é outra coisa que influencia, então você tem que entender ah, de luz, de câmera, então se é para televisão, como que vai ser a câmera, da onde que vai pegar, o que que vai fazer, então tudo isso vai influenciando para a confecção do boneco, né? Qual que é a posição do manipulador, né? Então tem isso, né? Tem de tudo. Tá travando um pouquinho, tá travando um pouco aqui. Ixi, tá travando bastante. Pô, que você ficar um pouco mais, ficar perto um pouco da internet, eu acho que fica bom. Não, aqui eu tô do lado do modem. E aqui minha internet, por causa Ah, da tá. Twitch, ela é ó, on fire. Aqui o bagulho voa. Ah, entendi. Mas assim, pô, assim, já aconteceu, na hora que você vai fazer um boneco, para algum, assim, para televisão ou para teatro, já aconteceu, eles pedir para você fazer e de repente na metade do processo que você tá terminando o boneco, eles desistem? Já aconteceu isso com Ah, você já. ou... Ah, Já aconteceu, isso é bem comum de acontecer, né? De acabar tendo algumas desistências e tudo mais. É por isso que a gente sempre cobra antes, né, metade do valor, porque caso tenha essa desistência, a gente já tem pelo menos essa parte acertada e é uma garantia pra gente do trabalho, né? E aí você não termina, né, o boneco por causa disso, enfim. Mas acontece, não tem jeito, né? Produções são isso, né, Gabi? Então não tem jeito.
Agora eu descobri. Travou aqui pra mim. A minha internet, cara, não tava aparecendo nada aqui na frente. Agora eu descobri que é a minha Ah, internet. Eu vou deixar aqui perto da porta. Pronto. É porque também eu queria colocar o modem aqui no meu quarto, mas o fio que conecta pela internet só fica lá no meu quarto, cara. E eu uhum. queria tentar. É porque um dia o meu amigo pegou um modem antigo e conectou do quarto da mãe dele, não, da sala dele para o quarto dele. Que é assim, é porque aqui onde eu moro dá para montar um quarto perto da porta da entrada. E ele colocou da sala para o quarto dele. Entendi. Não, tudo bem, acho que agora deve ter resolvido, né? É. Mas assim, você já assim, epa, deixa eu ler aqui a pergunta porque eu tô travado aqui. O chat não Peraí. tem pergunta? Se qualquer coisa, mandem perguntas, chat. Se vocês quiserem perguntar alguma Né? coisa pra gente. Pô, assim, é difícil fazer cosplay? Assim, você se vestir? Olha, eu acho que tudo é difícil, né? Não tem muito essa. É uma pergunta muito complicada, porque depende. Eu posso pegar simplesmente um tecido, cortar um tecido preto, colocar aqui no olho e falar, meu cosplay de Robin, entendeu? Então é lógico, Ah, assim, o cosplay, depende do nível que você quer, ele tem muitas nuances, muitos detalhes, e aí isso leva um tempo. Mas acho que não é questão de ser fácil ou difícil, entendeu? E sim de recursos, recursos como tempo, material, experiência. Acho que tudo isso vai somando para um cosplay. E depende, sim. porque teve coisas assim que eu fiz para mim super simples, mas esse meu cosplay mesmo do Rei da Noite, do Game of Thrones, foi bem complexo, né? Foi bem longo assim as coisas que eu fiz com ele. Ah. E, cara, como assim você é mímico, palhaço, bonequeiro, artista plástico? Nesses seus trabalhos, qual é o mais difícil? Deixa eu ver. Eu acho que tudo exige um treino, Gabi. É a mesma coisa para mim. O difícil ele acaba sendo muito relativo para muita coisa, né? Eu acho que Sim. ele não é assim a questão de ser difícil, mas sim uma dedicação. Então, em tudo isso, eu tive fases em que eu estava mais me dedicando à música, por exemplo, fases que eu estava mais me dedicando à mímica. Então, da parte de mímica, putz, eu fiz cursos internacionais, eu fiz vários cursos com a maioria dos mímicos do Brasil. Então, é isso que às vezes a pessoa não entende, que às vezes acha assim, ele é mímico, então ele só vai fazer parede. Ah, beleza, fez a parede. E não é a questão de fazer a parede só ou não, mas sim de você ter toda uma base de estudo de atuação para aquilo. Então, eu acho que é isso que muda na real, né? E não é uma questão de dificuldade, é uma Sim. questão de prática, é uma questão é, de dedicação, né? Então, mesma coisa de palhaço, né? As pessoas colocam o nariz vermelho e acham que vão ser engraçadas e vão, sabe, vão ir por esse caminho. E não é. Não é simples, não é fácil. Você tem que fazer, você tem que ter o estudo, você tem que entender outros palhaços, você tem que saber qual que é a linguagem que você gosta e assim por diante. Sim. É porque assim, também, na hora que você vai, por exemplo, você não sabe manipular um boneco, você só pega pra ver, algumas pessoas acreditam que você é um bonequeiro que você sabe manipular, assim ou não. Igual que você Uhum. disse aí. Olha, teve duas perguntas bem legais aqui, ó. Uma da Deck e outra do Tadeu. Né? A Deck falou como é ir da música, da atuação, manipulação de bonecos e desenvolver eles. Como você vê sua evolução. E muito bom, Deck. Eu acho assim, isso já tem a ver muito com como as artes elas vão se complementando. Então, para mim, uma coisa que eu aprendi é não ignorar o que eu já tinha aprendido, né? Então, no fato de se
se eu estudei tantos anos música, eu não posso simplesmente jogar fora tudo que eu estudei. Eu tenho que aplicar no meu nova empreitada. Então, quando eu fui para o palhaço, o que eu fiz? Eu fiz meu palhaço tocar um instrumento. Eu fiz meu palhaço ouvir o que está acontecendo no todo. Quando eu fui para os bonecos, eu juntei tudo isso também. Então eu juntava a música, que para mim a música ela não é só ouvir como tocar um instrumento, mas também, além de cantar, é você respirar. Então, quando você respira, você tem um tempo de respiração, você tem um tempo de aprendizado, de um tempo de observação. Então, isso é música. Coloquei o palhaço, que o palhaço é a essência. Então, você colocar a sua essência pura no boneco, como que você é daquele jeito, sabe? Como que você vai manipular. Então, ou seja, você acaba juntando essas técnicas. E aí, isso já soma um pouquinho do que o Tadeu perguntou, né? Porque, para mim, a junção do palhaço com o boneco é desde o improviso, então o palhaço ele está muito atento a tudo que está acontecendo, todos os improvisos, todas as brincadeiras que podem acontecer, e você vai colocando isso no boneco, e a essência, né? Então acaba tendo uma essência pura no boneco, é um jeito único de atuar e de fazer as coisas, sabe? Então eu acho que é assim que as técnicas vão se misturando. Bom dia, Xavier! Sim, né? Assim, eu acho que é boa tarde, mas tá bom, beleza, pode ser bom dia. Mas assim, cara, assim, uma coisa que eu queria saber muito, como você conseguiu montar Dercy? Como foi o processo dela? Aí eu fiz um boneco de ventríloco da Dercy, que foi muito legal, né? Fiz pro Iaco. O Iaco também é um cara sensacional, gosto bastante do Iaco. Quando ele me falou que queria fazer a boneca da Dercy, eu fiquei muito feliz, porque eu sou muito fã, né, do trabalho dela, né? E foi muito gostoso poder fazer isso. E o trabalho dela foi o seguinte: eu tive que pegar fotos dela, transformar na minha linguagem de caricatura, né? Então, como que eu faço isso ser não uma modelagem realista, digamos assim, e, e sim algo, né, um pouco exagerado e que vai mexer a boca de alguma forma. Então, eu fui pensando em cada coisinhas e fui modelando isso no computador, né, no programa de ZBrush. E dentro do programa eu fui fazendo o mecanismo mesmo. Então eu falei assim, a Darcy vai precisar olhar para os lados, então eu vou pôr um mecanismo aqui de olho, vou pensar mais ou menos como que funciona. A boca, então ela vai ter esse mecanismo de abrir desse jeito e tal. E o comando também de gatilho Gatilho. que eu fiz para ela. Então foi tudo feito no computador. Depois que eu fiz isso, eu imprimi na impressora 3D, então ela vira um plástico, né? E trabalho tudo a parte de acabamento. Então, com massas, lixando bastante, para depois vir com primer e pintura. E ainda misturei alguns materiais, né? De espuma, tecido, enfim. Uhum. E, cara, eu fiz um boneco, esse daqui, ó, deixa eu pegar aqui. Não era pra eu revelar ele, mas eu coloquei ele de repente aqui, depois eu não só percebi isso agora. Esse boneco quase demorou um mês pra terminar, porque ele é modelado, eu fiz por fita. O nariz dele, o queixo, a orelha dele, porque ele é um pouquinho, ele é um japonês. Aham. Olá, beleza, cara? Eu sou detetive japa. E hoje eu vou descobrir várias coisas. Muito bom. Ele foi muito difícil e ele ainda é feito de caixa de leite. Ah, Mãozinha que dele. legal. Olha aí, E a olhar ali maioria na das. foto. Teve outra pergunta também E. do Tadeu também. Por falar. Peraí. O que é mais difícil? O boneco limitado ou o roteiro? Ah, não sei, cara. Depende. Depende um pouco, porque, assim, enquanto que você vai no roteiro, o boneco tem que falar aquilo que tá, tentar imitar o que tá. Mesmo assim, igual da dublagem.
A pessoa tem que interpretar a fala. Por exemplo, eu tô com um roteiro aqui na mão e eu tô aqui com o boneco, por exemplo, oi pessoal, tudo bem? Eu sou a mãozinha aqui. Por exemplo, isso. Eu acho que é muito, né, essa pergunta, Tadeu, ela é muito da hora, porque você pensar de que o que é um boneco limitado ou um roteiro limitado, eu acho que o roteiro é o que vai acabar prendendo a atenção das pessoas. Porque o boneco, quando ele aparece, é legal. Você pega lá e fala assim, ah, beleza, que nem tem isso aqui, ó. Olha só. Legal, tem um aqui. Olha, Oi, gente, tudo bem? Esse é o Luca, olha só. Esse é uma peça minha. Faz conta que isso aqui é um boneco. Ele causa. Quando você vê esse boneco, você fala assim, caralho, olha que bonito, olha que esse boneco, olha como ele tá vivo e tudo mais. E aí você tem essa impressão. Só que esse boneco, ele vai durar 2 minutos, 3 minutos. Você vai ter essa impressão, você vai ver ele e daqui a pouco você vai, tipo, já se acostumar com ele. Então, se você tem um roteiro limitado, o seu boneco, ele vai ficar preso nisso. De tipo, ah, beleza, de causa a primeira impressão, foi interessante e aí o público não quer mais, porque já não tem mais para onde ir, o que fazer, qual que é o roteiro, o que desenvolver. Agora, se você tem um boneco simples, limitado, mas você tem um bom roteiro, é, toda ação do boneco você consegue fazer. E você consegue tirar, você consegue fazer com uma escova de dente um boneco, entendeu? Então, ela tá aqui, ela sim, consegue ver, consegue olhar. Então, ou seja, você consegue fazer todo um roteiro em cima desse boneco. Então, o boneco limitado, às vezes, ele é um artifício ótimo para o roteiro. sim. E a parte boa é que no roteiro, como você disse aí agora, do roteiro. Ó, tem um roteiro limitado, o roteiro. Ah, esqueci. Mas assim, como você disse, o bom é que de um bom roteiro, que você escreveu mal, o boneco, mais ou menos assim, que você improvisar, pode ser que até dá certo. Mas, é. Ó, tem mais uma pergunta aqui, ó. O Lê falou, né? Aqui, É, como conseguir criar vários personagens e não se tornar repetitivo? Ô Lê, eu acho que o importante é referência. É referência do que as outras pessoas estão fazendo, do que você gosta, referência de ilustradores, referência de escultores. Então, você se munir de referências e principalmente ser crítico com o seu trabalho. Então, você vai olhar e falar assim, nossa, vou fazer esse boneco. Aí você olha e fala assim, puxa, mas eu já fiz algo parecido. E o que eu faço agora? Entendeu? Então, como você pode mudar isso? Então, a referência ela vai te ajudar muito nesse ponto. né? Por exemplo, ó, tudo isso daqui de boneco que tá, ó, daqui até aqui, é cada característica diferente. Cada boneca é Uhum. diferente. E o pior, que, que dói a mão na hora que você vai manipular. Esse boneco aqui, eu tô fazendo ele, esse daqui vai ser um cientista. E esse óculos é do meu pai, eu ajeitei porque tava quebrado. Mas esse boneco aqui, eu fiz, ele pisca. Olá, todo Ah, que mundo, legal. eu sou cientista maluco. Ó. E o problema é que eu consigo imitar alguns personagens assim, da Vila Sésamo, do Que Monstro, assim, alguns personagens. E eu não sei como eu consigo. Eu acho que você conhece o Grover da Vila Sésamo. Aham. O Miguel sabe imitar, e eu sei também, é um pouquinho, como eu posso falar, é um pouco rouca. Ele, Aham. olá todo mundo, eu sou seu amigo Felpo do Grover. É um pouquinho difícil na parte que você vai fazer a voz de outro boneco, por exemplo. Não entendi. Eu disse que é um pouquinho mais difícil você fazer a voz de outro boneco. Uhum. Mas assim, a maioria da Vila Sésamo, eu sei imitar a Abby Cadab, a Bel, o Grover e o Come Come, um pouco, porque o Come Come tem uma voz um pouco arranhada, arranhar a garganta. Mas Sim. assim, a personagem que eu sei imitar bem melhor é a Abby Cadab.
É porque eu não sei como eu consigo, em primeiro lugar, mas eu consigo. É assim, ó. Eu sou Ética Dabi. A vozinha dela é muito fofinha, eu gosto muito dela. Muito bom, muito bom. Não, e é E, legal cara, porque assim, você pegar essas imitações acaba virando um arquivo de referências para você mesmo, para você depois sim, ter fácil acesso e você meio que transformar um pouquinho para ser original, né? Então, eu acho que é isso sim. que é importante. Eu vi que tinha duas perguntas, né? Teve, acho que a Deck mandou uma, né? Mas pensando nisso, é normal ter essas limitações ou vocês costumam ter liberdade de criação e atuação? Deb, depende muito de cada processo, depende muito de. Por exemplo, esse último que eu fiz a série infantil Partim da Adriana Calcanhoto. Nesse, não tinha possibilidades de criação na questão de voz, porque tudo já era salvo, já era dublado. Então a gente só ouvia a voz, por exemplo, da Adriana Calcanhoto, e aí eu ia lá e colocava a minha manipulação em cima da voz dela. Então eu não tinha muito o que fazer. Além da aí, a atuação em si, sim. Né? Então a boneca poderia pular enquanto está fazendo isso, ela corre, ela para, ela senta. Essa situação sim. Mas a criação, a invenção, o texto, não, né? Acaba sendo limitado. Mas aí você pegar algumas coisas, né? Por exemplo, Cocoricó, ou até mesmo alguns outros programas, assim, você tem uma liberdade maior para criar, né? Então, lógico, dentro de um contexto, dentro da direção e tudo mais. Então, tudo isso varia do que você está fazendo, né? E o Tadeu Sim. também mandou qual a grande diferença entre manipular um fantoche e um personagem de corpo inteiro. Boa, Tadeu. É, o fantoche, ele exige uma atenção diferente, né? Porque assim, você vai imaginar que o corpo todo está no fantoche. Então você vai ter que jogar essa energia toda para cá. Você vai ter que economizar braço. Você vai ter que olhar. Se você está fazendo para o teatro, você vai ter que olhar para o fantoche. Se você estiver assistindo, fazendo para televisão, você vai estar assistindo um monitor. Então vai ser diferente. Às vezes vai estar para baixo, às vezes vai estar para cima. E aí você vai comandar desde a boca, desde o corpo, desde as mãos, desde tudo do boneco, né? Então você tem uma visão geral desse boneco. Agora, o boneco de corpo inteiro, ele vai muito à expressão corporal, então você exige um preparo físico de tudo seu. Ah, e muita coisa você vai ter que responder, tipo, como que se você vai responder com o peito, os braços, a cabeça principalmente. Então a cabeça ela vai olhar como fala, ela vai ter que ser coerente ao seu peito. Então você vai olhar assim, e aí o peito ele vai ter que reagir àquilo. Então tudo isso faz parte até mais de um trabalho, né, parecido teatral, né, de máscaras. Então tá às vezes até meio que relacionado a esse tipo de expressão, né? Então quem faz o estudo de máscara consegue desenvolver um pouco mais essa área. É, como ele estava dizendo, também precisa ter movimentação da mão. E também lá na televisão, tem ou pode ser duas pessoas ou uma pessoa manipulando, porque uma pessoa manipulando a cabeça e outra manipulando as mãos, igual do Cocoricó. O Uhum. Júlio tinha um ajudante para manipular uma mão. Uma Mas assim, ajudante, ele no era de uma. caso. Uma. Verdade, uma ajudante, porque o outro era que manipulava. Mas a de haste, você pode manipular ou sozinho ou com duas pessoas, que for fazer um movimento mais difícil. Ó, Por essa daí, exemplo. qual a parte mais desafiante do Que Monstro Te Mordeu? Eu acho que foi fazer o clipe mesmo, né? Pra mim ficou muito esse clipe porque o clipe, ele não depende só de você. Quando você tá manipulando um boneco, né, seja em uma ou duas pessoas, é você ou você e mais um. Né? Então, com isso, você fala assim, beleza, eu vou fazer isso aqui, você pega a mãozinha, você faz desse jeito, e a gente faz esse trabalho assim. Quando a gente gravou o Que Monstro, a gente teve um clipe em que teve vários bonecos. E aí, ó Rafa aí. E teve vários bonecos, várias coisas assim acontecendo. Então, cada boneco era um manipulador. Eu estava ajudando
no Morgumi, então eu pegava o violão, fazia ele tocar violão, eu tinha que trocar o violão. Então, ou seja, tinham coisas ali que acontecia. Se eu errasse, todo mundo tinha que voltar a cena, porque era um plano sequência. Oi, tá ali. Então Verdade. aconteceu muito isso, né, no Que Monstro Te Mordeu, teve essa cena que pra mim acho que foi mais desafiadora, porque ah, todo mundo tinha que estar sincronizado. Então, de repente você fala assim, ok, ufa, acertei minha parte, mas de repente o outro errou. E aí volta tudo, desde o começo. E foram assim, É. foi um dia inteiro de gravação. O Agnaldo falou, acho que foram 25 takes, se eu não me engano. E Ô, cada louco. take, eu acho que ao todo deu 3 minutos. Então, você fazer 3 minutos de plano sequência sem erro é muito difícil, né? Para gravar, é muito difícil porque envolve muita gente. Se fosse só uma pessoa, duas pessoas, talvez não seria tão difícil, entendeu? Então é mais nesse sentido assim. O Tadeu viu, né, um trabalho que a gente fez junto, que foi um pouco parecido, que eu vesti um boneco de corpo inteiro e esse boneco eu tinha que dirigir uma moto, uma Harley Davidson, e eu tinha que parar exatamente num lugar para essa moto desaparecer. Ô, Então louco. tinha que ser um plano sequência justamente para formar essa mágica, né? Então isso foi muito difícil, porque eu aceitava assim, eu tinha que milimetricamente fazer uma curva numa pista, né, no ginásio para deixar lá. E às vezes eu fazia toda a minha parte e ainda além de tudo atuando, né? Então imagina só, eu tava com uma puta cabeçona assim e tinha que estar lá, rock and roll e tal, e super concentrado, enxergando num buraco minúsculo. Tinha uma rampa assim, e porra, você tá numa Harley Davidson que é pesada, é caro, enfim. Então é muito desafiador tudo isso. E aí você fala assim, beleza, você termina, você encosta lá, deu tudo certo, e aí alguém da equipe fez errado, a mágica não aconteceu e tudo mais. Aí tem que voltar tudo de novo e fazer todo. Ah, às vezes a menina esqueceu tal coisa, ou a pessoa fez outra coisa, enfim. E aí, Gu, entendeu? É, cara. Então é isso. Né? E, cara, e assim, uma pergunta é, qual foi o seu primeiro boneco que você fez? Né, estilo assim, por exemplo, fantoche, estilo Muppets, Vila Sésamo, assim, desse tipo. O meu primeiro foi um boneco de luva, que foi na oficina, né, em Atibaia, uma oficina que a Bonecos Urbanos fez e aí eu fui como assistente lá e eu criei esse primeiro boneco, que era um boneco com uma cabecinha desse tamanho assim mais ou menos e de luva. Da hora, hein? Bonequinho. Oh, o É. problema dos bonequinhos pequenos é que é muito, muito difícil de manipular. Porque os pequenininhos têm uma. Você precisa dar mais movimento para eles que vez de boneco de luva, assim. Porque o de luva é um pouquinho mais fácil para você dar vida, para você manipular. Os pequenininhos é um pouquinho mais difícil para você criar vida ou não. É tudo relativo, né? Mas sim, se você está acostumado a ver Muppets, está com essas referências, você vai ter mais dificuldade mesmo com bonecos menores. É mais nesse Ah, sentido assim, né? Qual o sim. maior E, desafio cara, dentre esses trabalhos, sabendo a dificuldade de levar arte para as pessoas? Eu acho que o maior desafio, Lê, é que as pessoas não estão acostumadas a ver teatro. Então eu acho que esse é o maior desafio. Não é tanto assim, eu acho que é você aos pouquinhos falar, olha, sai de casa e venha me assistir. Isso é muito difícil. A gente não consegue levar público nem para a internet, que as pessoas estão aqui, então tá tendo teatros online e que não tá rolando, sabe? Não vem pessoas assistir. Imagina no presencial. Então, eu acho que isso é um pouco difícil, porque é uma coisa cultural. Então, acho que eu pergunto aí pra galera que tá assistindo a gente, quantas vezes vocês assistiram no teatro? Qual é a média de vezes que vocês assistem peças por mês, por exemplo? Então, eu acho que acaba sendo um desafio e é muito desgastante para nós artistas. Porque o que as pessoas não entendem é que nós, artistas, a gente faz muita coisa, né? A gente não é só o fato de atuar.
A gente estuda o que a gente atua, a gente treina nosso corpo, a gente treina a nossa voz. Além disso, a gente faz toda a produção, a gente prepara projetos, editais, a gente procura patrocínio, a gente fecha teatros, fecha agenda, vê logística. Então, ou seja, um artista ele tem que ter várias funções. Várias funções. É. E isso que é o tão difícil pra gente. Por que que a gente precisa ter tantas funções? Aí sim, é por amor. Não pode ser por amor, porque minha internet está aí. Eu tenho que pagar a internet. A conta de luz está aí, eu tenho que pagar. Então eu não posso falar para a conta de luz, falar assim, olha, te dou um abraço e fica por isso. Então a gente faz porque não pode ser romantizado. A gente faz porque a gente tem que fazer. A gente faz porque senão não vai ter gente para assistir, senão não vai ter dinheiro, entendeu? Então, o que seria ideal? Seria ideal sempre ter alguém que vai assessorar esse artista de falar assim, olha, não se preocupa não, eu vou correr atrás de patrocínio, de edital, vou escrever para você, você vai ter X por mês. Imagina, a única coisa que o artista quer é a garantia dele no mês para poder trabalhar tranquilo. Isso não acontece. Isso é raro de acontecer. Então ele fica sempre nessa loucura, né? E cara, o tempo já tá acabando aqui, faltam só mais 8 minutinhos para nós acabar a live, mas eu quero fazer uma pergunta. As gravações que aconteceu essas semanas, você pode contar um pouquinho ou não pode? Ou... As gravações eu posso sim. Vai estrear uma série infantil de bonecos muito legal, em que eu tive o prazer de ser o diretor de manipulação. Então consegui montar uma equipe bem gostosa para trabalhar, uma equipe que eu queria trabalhar porque não tive oportunidades. Eu trabalhei com muita gente legal de bonecos, e aí dessa vez eu quis fazer também uma equipe diferente. E é um projeto da Parte em Pim, da Adriana Calcanhoto. Então ela lançou 3 CDs, são músicas incríveis, muito gostosas, músicas infantis. E foi bem divertido, assim, foram 3 semanas de gravação, tempo, assim, super escasso para gravar, foram 12 episódios gravados, de aproximadamente 12, 14 minutos cada. E vai sair na Globoplay, então logo logo, não sei se vai ser esse ano, quer dizer, se vai ser ano que vem ou o próximo, né, então temos que esperar. Mas assim, a live já tá acabando, divulguem suas redes sociais, pô. Então, quem não me segue, Polerito Underline Arts, já segue aí, né? Faço muitas lives na Twitch. Quem tá aí no chat, vi que tem uma galera que já me conhece aí da Twitch. Muito obrigado por quem acompanha lá. Sabe que é lá que eu tenho aparecido mais vezes. Então, é tudo Polerito Underline Arts. É só seguir e acompanhar os trabalhos. O Tadeu também perguntou qual a parte mais difícil da direção de bonecos. Eu acho assim que o que eu senti, Rei da Twitch também não tanto, né, Tari? Mas o que eu senti na direção de bonecos é que precisa ter uma boa conversa com o diretor e com a equipe, né? Então isso até afinar, às vezes é um pouco complicado, porque o diretor às vezes ele quer uma coisa que o boneco não vai fazer. Ele quer de um jeito que você fala assim, como que eu vou resolver isso? E a própria equipe eu tentei manter de uma forma muito saudável, né? Então, falando nisso, olha só, a minha produtora maravilhosa entrou aí, a Sofia, fez parte desse projeto que eu tô contando. E eu acho que o mais legal é isso, de você conseguir unir o todo, sabe? Tipo, tentar manter uma equipe que vai fazer o que você precisa que faça, porque eles estão bem, né? Então, respondendo a pergunta do Tadeu, eu acho que é mais nesse estado, assim. Não a direção do boneco em si. Eu poderia, nesse trabalho em si, eu não consegui dirigir tanto os bonecos como eu gostaria por algumas adversidades de figurino, né, de equipamento e tal, que a gente não tinha lá e porque eu estava em cena. O ideal mesmo nisso seria até eu ter mais tempo fora de cena, dar uma olhada, pensar fora ali, observar e passar para o pessoal. Entendeu? Então foi muito mais nessa... isso assim que poderia ser. Mas foi muito bom. A gente entende essas dificuldades e vai trabalhando, né?
Sim. Mas assim, a live já tá no final, mas assim, pô, eu agradeço muito a você a ter aceitado o convite por ter participado aqui. E, gente, siga ele lá na Twitch, aqui no Instagram, e porque todos os dias ele faz live lá na Twitch. Então, gente, siga lá. E essa live eu vou deixar salva, mas quem quiser assistir, assista. E então, vou encerrar a live por aqui, mas muito obrigado mesmo, pô, por ter aceitado o convite, cara. Tamo Então, junto, gente, Gabi. então, gente, eu vou encerrar por aqui. Então, tchau, pessoal. Fui. Tchau, pô. Falou, gente. Brigadão.